Dizem que a sabedoria é um legado, transmitido como uma herança, uma tocha de uma geração para a seguinte. E talvez seja assim. Mas as lições mais verdadeiras, aquelas que ancoram a alma e guiam a mão, muitas vezes não vêm de grandes pronunciamentos ou de antigos pergaminhos, mas do suave sussurro do vento, da textura resistente de mãos envelhecidas e do discreto zumbido de uma vida vivida com um profundo propósito. Das pedras milenares que formavam os próprios alicerces da minha casa de infância, comecei a aprender a quietude persistente do tempo. Elas se mantinham resolutas e indiferentes à tempestade ou ao sol, ensinando-me uma serenidade mais profunda do que qualquer palavra falada. Das longas e pacientes sombras lançadas pelo velho carvalho na luz do verão, captei a simples e inegável verdade do crescimento, lento, constante, inabalável, mas sempre buscando a mais alta luz. Essa vasta e silenciosa sala de aula foi onde eu compreendi pela primeira vez o alicerce de uma calma inabalável, um profundo respeito pela ordem natural e um compromisso inabalável com a integridade, não meramente como uma escolha, mas como o próprio tecido do ser. Foi aqui que aprendi que algumas verdades simplesmente são, e nossa tarefa é nos alinharmos a elas. Os ecos crus do riso e os suaves lamentos da adversidade, ouvidos através das paredes finas de lares humildes, a dignidade silenciosa daqueles que labutavam invisíveis sob o sol, estes foram meus companheiros constantes e profundos. Vi a verdadeira face da generosidade não no opulento banquete dos reis, mas na refeição frugal compartilhada entre vizinhos, dada sem pensar em retribuição. Testemunhei a coragem, nua e sem adornos, na silenciosa resistência às dificuldades diárias, muito distante das jactanciosas reivindicações de poder. Esses professores silenciosos incutiram em mim uma verdade fundamental: valorizar o caráter acima da riqueza e sempre buscar a verdade nua, por mais desconfortável que ela se mostrasse. Ensinaram-me a despir-me dos mantos ornamentados das expectativas sociais e a caminhar levemente sobre a terra, desonerado do clamor por aprovação fugaz ou do pesado fardo das opiniões alheias. À medida que os anos se desenrolavam, observei as correntes incessantes da loucura humana, a dança intrincada e interminável da ambição e da inveja. Vi quão rapidamente o coração podia ser seduzido por promessas vazias, quão facilmente as mentes podiam ser acorrentadas por medos infundados ou atraídas pela ilusão cintilante da certeza. E nessas observações, um voto silencioso enraizou-se dentro de mim. Cultivar uma fortaleza interior, um santuário impermeável às marés mutáveis da opinião popular. Abraçar os ventos gélidos da dúvida, pois eles frequentemente limpavam o caminho para uma compreensão mais profunda e autêntica. Acolher o desconforto, não como uma penitência, mas como uma pedra de afiar para o espírito, revelando sua verdadeira resiliência. Aprendi que a verdadeira força não reside em evitar a dor, mas em atravessá-la com graça, cabeça erguida, reconhecendo nossa necessidade fundamental de tão pouco.
Aprendi cedo a desconfiar do gesto extravagante, da proclamação ruidosa e das respostas fáceis e doces vendidas por aqueles que reivindicavam domínio sobre os segredos mais profundos da vida. O mundo, vim a compreender, entrega suas verdadeiras maravilhas não a prestidigitadores ou charlatães, mas à investigação diligente, à contemplação silenciosa e a um olhar honesto e persistente. Aprendi a me afastar das pequenas rivalidades, dos verdes e azuis de qualquer época ou ideologia, pois vi como consumiam almas, deixando apenas amargura e divisão em seu rastro. Minha paixão tornou-se o cultivo silencioso da verdade dentro de mim, não o triunfo fugaz de uma discussão acalorada. E, acima de tudo, a estender uma mão de genuíno perdão, pois vi como abrigar queixas envenenava o próprio poço, muito mais do que prejudicava o ofensor percebido. Houve aquelas almas raras e luminosas, cuja própria presença parecia um bálsamo profundo, cujo ser irradiava uma clareza inegável e uma convicção inabalável, não apenas por suas palavras, mas pelo ritmo calmo e consistente de suas vidas. Elas me ensinaram a busca inabalável pela razão, uma bússola sempre apontando para o verdadeiro norte, independentemente da tempestade externa ou da turbulência interna. Vi como uma mente verdadeiramente profunda podia abraçar o rigor sem rigidez, como a compaixão profunda podia coexistir perfeitamente com uma integridade intransigente. Eles modelaram a arte delicada, muitas vezes esquecida, de dar e receber, inteiramente livre da mancha da expectativa ou da dívida onerosa da obrigação. Suas vidas foram provas vivas de que um coração profundamente enraizado na humanidade podia permanecer inabalável diante da perda pessoal, inflexível em seus princípios, mas suave e perdoador em espírito. E então vieram os inabaláveis, os pilares silenciosos e inflexíveis, cuja serena resolução moldou não apenas minha compreensão, mas meu próprio ser. Deles, colhi o verdadeiro significado da autoridade, não como poder exercido pela força, mas como confiança conquistada por meio de uma consistência inabalável e uma sabedoria de olhos claros. Eles me mostraram que a força genuína reside na humilde capacidade de ouvir, de verdade, aqueles que oferecem um caminho melhor, na profunda humildade de discernir quando um esforço maior é exigido e quando é simplesmente hora de soltar as rédeas e permitir que as coisas se desenrolem. Ensinaram-me a vigilância silenciosa, necessária para nutrir o que realmente importa. Amizades queridas, deveres meticulosamente cumpridos e uma reputação construída sobre o alicerce de um caráter genuíno, não sobre aplausos passageiros. Nenhuma superstição nublava seu olhar, nenhum clamor público desviava sua mão firme. Eles foram os arquitetos silenciosos da excelência discreta, demonstrando que o impacto mais profundo vem de uma vida sem adornos, vivida com propósito profundo e graça inabalável, adaptável na abundância e completamente contente na escassez. Olhando para trás, ao longo da vasta extensão dos meus anos, grande parte desse desdobramento silencioso
parece inegavelmente uma benção profunda, um alinhamento afortunado de correntes que me desviaram dos traiçoeiros recifes da arrogância e da superficialidade. A graça de ser protegido, em junções cruciais, de caminhos que poderiam ter levado à vaidade ou à amarga distração. O inestimável dom da resiliência, de um espírito capaz de resistir a tempestades internas ferozes e emergir, não ileso, mas inegavelmente mais forte. E a realização humilhante e sempre presente de que os dons mais verdadeiros nunca foram posses ou honrarias, mas as próprias lições, gravadas pelo tempo, forjadas em reflexão silenciosa e presenteadas pela vasta e intrincada tapeçaria da própria vida. Assim, quando me perguntam que sabedoria carrego, não falo de grandes doutrinas ou textos antigos, mas dos professores silenciosos, a rocha inabalável, a verdade sussurrada do mundo natural, a dignidade tranquila do trabalho honesto e o coração firme de um verdadeiro companheiro. Estas são as âncoras, os guias silenciosos que moldam uma vida de propósito. E eles estão ali, esperando por qualquer alma disposta a simplesmente observar, a ouvir e a verdadeiramente viver.